Olá, segundo ano. Vamos lá hoje dar início à nossa apostila do terceiro bimestre. Então, nós vamos começar aí hoje a nossa apostila número 7. Nessa aula, eu fiz uma mudança onde eu resolvi fazer o seguinte. Eu faço essa aula gravada e uso aquele momento em sala de aula, na sala virtual ou na live, de acordo com aquilo que vocês preferirem. Aí eu faço a live ou a sala virtual trabalhando exemplos para vocês conseguirem relembrar isso aí, tudo bem? Então hoje, o que eu coloquei para vocês hoje? Hoje nós vamos trabalhar hoje Present Perfect 2, a segunda parte do presente perfeito. Gente, lembra que quando nós falamos em Present Perfect, nós pensamos o quê? Lembrando que é aquela ação, primeiro vamos ver como ela é formada, tá? Os verbos auxiliares, nós temos o has e temos o have. Lembra que has eu uso para as terceiras pessoas. He, she, it. Plus past participle. Lembra que eu uso passado particípio. Pensando lá no passado particípio, só para refrescar a memória de vocês. To go, passado particípio, gone. To see, seen. To watch, watched. Lembra do particípio, que é aquela terceira coluna lá da nossa tabelinha, tudo bem? Então, lembra que quando eu penso em presente perfeito, é uma ação que começou e ainda está em desenvolvimento. Então, essa ação, ela começou e ainda está em desenvolvimento. Ou uma ação que acontece repetidas vezes, tudo bem? Aqui, nessa aula, a nossa ênfase não é nem a formação. Eu coloquei a formação porque é importante que vocês relembrem como deve formar a frase empregando o presente perfeito. O verbo auxiliar e o verbo principal. Mas hoje aqui o nosso objetivo é entender essas expressões. Coloquei em língua portuguesa porque o livro de vocês traz tudo em inglês. Então é bom que vocês anotem essas informações no caderno. Então eu tenho aqui, olha, são 3 pares que nós vamos trabalhar. Since, for, before, ever, already, yet. Vamos entender cada expressão dessas, tá? Bom, since. Mencionar quando o fato começou, ok? Mencionar quando aquilo começou. Se eu fosse pensar num exemplo, I have worked here since 1998, tá? Então, nesse caso, é informar quando aquilo começou. Bem, quando eu penso no for, é informar a duração do evento. I have cooked the dinner for 2 hours. Eu fiquei cozinhando o jantar, eu preparei o jantar por 2 horas. Então, eu vou usar, sempre que eu pensar no since, eu já sei que é para dizer quando aquilo começou. Se eu fosse pensar numa tradução, eu vou usar o desde, for, por quanto tempo aquilo durou. Então, dentro de um contexto, eu coloquei em pares porque vocês sempre vão usar o quê? Pares, ok? Agora, before, ever. Before, indicar o tempo que ocorreu o fato. Se vocês perceberem, quando eu falo os dois, eles vão indicar o tempo. Os dois indicam o tempo. O que acontece aqui? Before, eu vou usar no final da frase, tá? Eu uso no final da frase. Agora, o ever eu vou usar no meio da frase, após o sujeito. Aí na aula com exemplos vocês vão verificar como funciona isso. Então eu já sei que os dois vão indicar o tempo que ocorreu o fato, então quando ocorreu o fato, se aquele fato já ocorreu. Se eu fosse fazer uma tradução, aqui eu tenho antes e aqui sempre, tá? Se você leva isso para uma interrogativa, fica no sentido de já. Então depende muito também do contexto. Already, empregado em frases afirmativas. Algumas gramáticas informam também que você pode utilizar essa expressão em frases interrogativas. A diferença é que, se você vai falar assim, Márcia, mas espera aí, o yet, empregado em frases negativas e perguntas. Se eu for colocar esse aqui também em frase interrogativa, eu posso confundir. Vai estar certo? Não, você não vai confundir, porque sempre que eu coloco o already, eu vou usar no meio da frase. A frase interrogativa, ele vai ficar no meio. Frase afirmativa, também no meio. Agora, o yet, ele é empregado em frases negativas e perguntas e sempre no final.
O significado na frase negativa, nesse contexto aqui, se eu penso em frase negativa, é ainda. E frase interrogativa é o já. Então, ele muda o significado quando eu trabalho em frases negativas e frases interrogativas ou perguntas. Então, pessoal, o objetivo hoje desse encontro é uma aula de curta duração, por isso que nós temos aí uma oportunidade agora, tanto na sala virtual, então de repente na live também ajuda bastante, é trazer exemplos, tá? Trazer contextos que vocês vão ter que empregar um ou outro. E aqui já viram que quando vocês tiverem que trabalhar com esse, eu tenho alguns alunos que pensam assim, ó, eu não vou nem citar o nome, porque já faz isso desde o segundo ano, desde o do primeiro ano. Que ele sempre preste atenção na posição. Sempre que eu trabalho essa matéria, o aluno preste atenção na posição. Aqui não, aqui você vai ter que analisar o contexto, tá? Esse primeiro par, o since e o for, você vai precisar analisar o contexto. Agora, quando você tiver que trabalhar o before ou trabalhar o ever, você já vai trabalhar de que forma? O enunciado tá lá para você completar as sentenças com um ou outro. Bom, eu já sei que esse vai ficar no final e esse vai ficar no meio. Tranquilo, não tem como errar. Ainda que você não conheça alguma palavra lá dentro do vocabulário. E o already também é a mesma coisa, vai colocar sempre no meio, a lacuna tá no final, é o yet. Ah, Márcia, mas e se você de repente misturar tudo? Aí vira o samba do crioulo doido, aí vocês vão ter que prestar atenção para saber qual é a expressão que vocês vão usar em qual situação, tá? Nessa aula, as páginas que eu coloquei para vocês, para que vocês cumpram, começa no final da 11 com uma pequena explicação e vai até o início da página 13. E aí no início da página 13 é onde vocês vão trabalhar e verificar exatamente isso. Toda vez que a gente quer falar das ações que começaram e continuam, vocês vão usar o primeiro par, é o since e o for. Sempre que vocês quiserem falar sobre alguma experiência, tá? Alguma coisa que vocês já viveram, para parte de experiência, vocês vão usar o before e o ever. Ah, não, eu não quero falar disso, eu vou falar sobre experiências recentes, não experiências antigas, muito passadas, experiências recentes. Aí você já passa para o already e at. Tranquilo? Bom, eu espero que vocês fiquem atentos, anotem direitinho, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem, tem uma notinha de atenção, lá no final da página 12, que diz o seguinte, o ever e o before, eles podem ser usados na mesma sentença, mas já sabendo que a posição do ever vai ficar no meio da sentença, enquanto before vai ficar no final da sentença, tá? Deixa eu ver se eu quero mais alguma coisa. Eu acho que foi assim, o suficiente para que vocês prestem atenção e consigam realizar as atividades. Tá? Já tivemos a primeira aula dizendo como usa esse presente perfeito, por isso que ali ficou como segunda parte. E essa aula hoje foi para vocês entenderem como usar, em que contexto vocês devem usar. Frisando que essas informações do material de vocês vem toda ela escrita em inglês, por isso eu coloquei bonitinho no quadro em português para facilitar a vida de vocês, ok? Gente, até a próxima aula, façam as atividades e canal de dúvidas vocês podem me procurar no WhatsApp, e-mail, melhor o WhatsApp, tá? Que é bem mais rápido para responder, tudo bem? Um abraço grande para vocês.